Olá, nono ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Nono ano, hoje nós iremos estudar o capítulo 4, que é ligações químicas, certo? O que é uma ligação química? Na aula anterior, no capítulo 3, nós vimos a distribuição de elétrons. Hoje, dá uma tabela periódica, a distribuição de elétrons em camadas. Então, para fazer uma ligação química, nós temos que saber o valor da última camada. Então, é importante você saber fazer aquela distribuição de elétrons. O que é uma ligação química? É a união de dois ou mais átomos, onde eles podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons com a finalidade de se tornarem estáveis. O que é isso? Se tornar estáveis é se tornar com 8 elétrons na última camada, ficando semelhante com os gases nobres. Quando vocês lembram que na distribuição eletrônica, os gases nobres têm 8 elétrons na última camada, que é o máximo de elétrons que a última camada comporta. Com exceção, o hélio, que só apresenta 2 elétrons. Para fazer uma ligação, existem 3 tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. O que é uma ligação iônica? É uma ligação formada por um metal e um não metal. Como é que eu identifico o que é um metal? O metal são os elementos químicos que na última camada terminam com 1, 2 e 3. Já os não metais terminam com 5, 6, 7, certo? 8 são os gases nobres que vivem livres na natureza. Então, para haver uma ligação, uma formação de uma nova substância, esses átomos precisam se unirem uns aos outros. Então, a ligação iônica é aquela feita entre um metal e um não metal, ou seja, onde um átomo doa elétrons e o outro recebe elétrons. Exemplo, o átomo X e o átomo Y. O átomo X tem 2 elétrons na última camada, o átomo Y tem 6. Então, se o átomo X doar 2 elétrons para o Y, ele perde a última camada e a penúltima é 8, ele fica estável. E o átomo Y, que tinha 6, ganhando 2, fica com 8 elétrons na última camada. Então, esse tipo de ligação é chamada de ligação iônica, onde um doa e o outro recebe, certo? Para que haja essa união, a mesma quantidade que um átomo tem que doar, o outro tem que receber. Se isso não for possível, por exemplo, o átomo A quer doar, tem 1 elétron na última camada, e o B tem 6. Então, o átomo A dá 1, doa 1, mas 6 que o B tem com 1 que ele recebeu do A, fica com 7, não fica estável. Então, o que aconteceu? O A vai chamar outro irmão dele que tem outro primo, um irmão, primo, que tenha 1 elétron para doar para o A. Então, doa mais 1, então fica 2A que doou para 1B, porque cada átomo do A doou 1 elétron. Então, 1 mais 1 A, mais outro A, dá 2. E o B recebeu, tinha 6, com 2 ficou com 8, certo? Essa é a chamada ligação iônica. Lembre-se que quando um átomo doa ou recebe elétrons, ele deixa de se chamar átomo, ele é chamado de íon. Quando ele perde elétrons, esse átomo fica chamado de íon positivo. Por quê? Porque ele fica com mais carga de prótons do que de elétrons, né? Já os átomos que recebem elétrons, eles deixam de se chamar átomos e passam a chamar íons negativos. Por quê? Porque a carga de elétrons, a negativa, é maior do que a positiva. Então ele é chamado de
íon negativo ou ânion. Quando ele perde elétron, ele é chamado de íon positivo ou cátion, certo? E a ligação covalente é a ligação feita entre átomos entre não metais, ou seja, onde ninguém quer ganhar, ninguém vai perder. Eles vão compartilhar elétrons, certo? E é a ligação metálica, que é feita entre metais, onde vai passar por uma transformação, um polimento, um aumento de temperatura, e eles vão formar uma nova substância entre os próprios metais, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Eu vou passar uma atividade da página, qual é a página? 80 e... Um momentinho aí, viu? Corre.